Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É com muita alegria que a gente inicia mais um episódio do Vasto Podcast, o podcast que te leva para o alto da montanha com conversas inspiradoras e expansoras. Hoje temos nossos convidados, Júlia Wunderlich, bioquímica, neurocientista do comportamento. Boa noite, Boa obrigado noite. por estar Obrigada. aqui. E Daniel Trevisan, que é Wellbeing Designer e mentor. Boa noite, Boa noite, Daniel. obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, gente, como é que começou o trabalho de vocês? Eu queria saber desde o início, assim, esse trabalho de se dedicar para o bem-estar do ser humano, desenvolvimento integral, como é que começou? Talvez primeiro individual, depois juntos, né? Quem quiser Começou. começar. Acho que vai por mim aqui, então vamos começar por aqui, porque começa com a minha trajetória e depois eu conheci o Daniel e aí o Daniel veio para esse caminho, né? Junto. Então, posso dizer o quê? 21 anos que eu trabalho com ajuda às pessoas, mas não é uma ajuda assistencial, vamos dizer assim, assistencialista, é aquela ajuda que potencializa. Então, qual é até a missão da nossa empresa, né? Ativar a consciência, potencializar a consciência das pessoas, porque sempre que nós mudamos a consciência, ampliamos consciência, nós enxergamos a vida diferente, a gente produz bioquímica diferente, a gente muda nossas emoções, né? Esse é o ponto. E eu faço isso há 21 anos. Então, me formei em farmácia bioquímica, mas antes eu já tinha toda uma história, uma caminhada, né, desde adolescente, início de adolescência, de muitas buscas, porque eu queria as respostas, eu queria sentido para a vida, eu queria, né, buscar as respostas mais profundas, essas perguntas profundas que muita gente se faz. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? As perguntas profundas a gente não encontra na faculdade, né? Então, eu fui buscando, fui sempre muito buscadora, lendo livros, né? Na época de adolescência, fazendo muitos cursos, retiros, vivências disso, daquilo. E naquela época, vamos pegar o quê? 95, 96, 94, 98. Era muito separado, a gente não tinha rede social como hoje, então a espiritualidade, ela ficava mais distante da ciência, né? A Uhum, gente não conseguia, não tinha muita facilidade de juntar as coisas. uhum. Então eu ia buscando a espiritualidade, aí eu fui para a faculdade, que é a ciência. Mas eu não achei as respostas da espiritualidade lá na faculdade, só que eu consegui depois que eu me formei começar a montar esse quebra-cabeça, né? Como que a bioquímica, como é que as emoções no nosso corpo vão explicar essa conexão com Deus, com a vida, com a fonte, com a energia universal? E aí que começou essa jornada toda. Então eu tive um marco muito importante que foi o nascimento da minha filha. Eu tinha 23 anos. Então eu casei com 21 anos, não é com o Daniel, né? E com 23 eu tive a minha filha. E com o nascimento dela é que nasceu essa Júlia terapeuta, a Júlia que une, né, a ciência com a espiritualidade. Nasceu junto ali, por vários motivos. Cientificamente falando, a gente sabe que a mulher tem muita oscilação hormonal, né? Na gestação, no pós-parto, mas também porque, claro, eu já tinha feito todo esse trabalho de muitas buscas, né? Já tinha alguma preparação, mas também porque eu ficava nas madrugadas silenciosas lá, amamentando a minha filha. E aquele silêncio fazia as pecinhas se encaixarem, né? Hoje eu consigo entender que eu entrava num estado de ondas gama no cérebro que hoje já é muito estudado, que é a nossa inteligência espiritual. É uma inteligência real, uma das, né? Todas as nossas inteligências são muito dinâmicas, estão juntas o tempo todo, mas essa inteligência espiritual, ela é um estado realmente de mindfulness, né? De plenitude, Uhum. de atenção plena, onde a gente tem os insights, a gente tem os entendimentos muito superiores, elevados.
aquele estado de eureka, né? Nossa! Então a gente entra nesse estado de ondas gama várias vezes. A gente entra e certamente ali esse tempo da madrugada me proporcionou isso. Eu comecei a juntar as pecinhas e aquilo começou a virar assim, né? Fiquei deslumbrada com o que eu estava entendendo da comunicação com a vida, de como que é o processo com a vida e com o corpo. Então eu fui juntando isso. E aí eu comecei a fazer os atendimentos, né? Eu fui buscar ajuda, orientação de um médico, porque eu pensei, será que eu tô realmente juntando pecinhas ou tem algum problema aqui, né? Tá demais isso. E esse médico, ele foi muito interessante, me acompanhou uns 3 anos nessa jornada, a gente fazia encontros mensais, conversava muito, não precisava de medicação, não era nada fora, era realmente as pecinhas se encaixando e eu estava entendendo coisas muito mais complexas. E ele começou, inclusive a gente fez parceria, ele indicava pacientes, porque muita gente vai procurar uma ajuda, quer uma medicação, mas precisa ter abertura para uma mudança de consciência, para usar muitas vezes uma terapia integrativa, um floral, uma fitoterapia, né? Ou enfim, outras coisas. E muitas vezes também a pessoa vinha para mim, aí eu usava, por exemplo, uma técnica, um reiki, um floral, que eu também já tinha os cursos, as formações em florais, uma orientação, e a pessoa precisa de uma medicação, eu percebo que o caso dela é necessário uma medicação, eu também tinha que indicar para ele. Porque existe essa responsabilidade de quem trabalha com a saúde, né? No meu caso aqui, já tendo uma formação acadêmica, não posso prescrever de forma nenhuma, mas eu posso e devo fazer as orientações necessárias para as pessoas. Vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, você precisa disso, inclusive fazer uma orientação farmacêutica no sentido do quanto uma medicação ela vai te ajudar a melhorar esse processo que a pessoa está passando, se for o caso, e tem muita gente que tem preconceito, então tanto de um lado quanto do outro. Bom, nessa caminhada toda, né, eu fui fazer uma pós-graduação em fitoterapia, porque conforme eu atendia as pessoas, eu intuía muitas plantas, chás ou possibilidade de usar fitoterápico, e a base da faculdade ela não era tão boa para mim, eu queria mais, né? Queria entender mais, poder passar informações melhores. Então, eu fiz uma pós-graduação em fitoterapia. Em 2008, eu me formei nessa pós-graduação. Eu tinha 28 anos. E foi quando eu vim morar em Balneário Camboriú. Eu morava em Joinville. Então, eu vim morar em Balneário Camboriú. Fiz um projeto na monografia, que era um projeto de implantação da fitoterapia no SUS, porque justamente foi naquele ano que as práticas integrativas e complementares começaram a ser implantadas, né? E aquilo não vingou muito, porque, enfim, N motivos, né? Que não tive um espaço, né, na cidade, na política, falar bem o que é, realmente tinha, né, os interesses, eu não fazia parte, vim de uma outra cidade, apenas com um bom projeto. Mas isso não bastou, né? E ali, então eu continuei com os meus atendimentos individuais, atendendo as pessoas, dando também formações em outras cidades, cursos de formação em Holo Mentoring, que eu também me formei, assim, em uma empresa, um Instituto Holos, do meu pai, né, que eu trabalhei com ele por muito tempo, formando mentores, coaches, numa visão holístico-sistêmica, então também tive muita experiência em juntar, né, essa parte de uma visão sistêmica da vida para o desenvolvimento humano. Então, eu trabalhava dentro de empresas, aplicando isso em empresas. E aí vim para Balneário e continuei com isso, deixei a parte da fitoterapia de lado, né? Mas usando sim para as orientações que eu precisava. E o tempo se passou, em 2012 eu me separei. E aí continuei com os atendimentos. E em 2014 conheci o Daniel. Então eu falei tudo isso para chegar aqui onde que os nossos caminhos se encontram. Em 2014 eu conheci o Daniel, que veio passar férias aqui em Balneário.
E a gente se encontrou, né? Então, inclusive, falo Balneário porque eu morava em Balneário em 2012, então quando eu me separei, fui morar em Camboriú. E aí eu conheci o Daniel, né? E aí sim que vem todo o processo que agora eu posso passar a palavra para ele, depois voltar a Depois explicar a gente mais volta. algumas coisas, né? Sim, Para é não onde a gente ficar se dominando encontra, né? aqui. É. Bom, eu comecei desenvolvendo estratégia, design para jogos Japão, Estados Unidos, Brasil. Então, comecei numa empresa grande lá em São Paulo, bem conhecida, de brinquedos, né? Depois eu trajetei meu trajeto foi para televisão. Eu trabalhei 18 anos em televisão e na parte criativa. Dei aula na universidade na área de comunicação, né, em 2 universidades, e fui adquirindo um aprendizado, né, na parte corporativa, porque eram empresas grandes, Uhum. mas tinha uma coisa que sempre me trazia para assim, eu posso mais, fazer mais, eu posso ir além. E uma coisa que foi bem impactante para mim, quando eu tinha 27 anos, por estresse e também por ter que conviver com chefes tirânicos, né, vamos dizer assim, com pessoas que não tinham um modelo de gestão adequado, porque principalmente quando eu entrei nesse mundo corporativo, a empresa era saudável, era legal, mas depois mudou toda a diretoria, questões políticas também. E as chefias que entraram, elas começaram a ter uma forma de gestão não muito adequada, né? Tanto é que metade de um departamento adoeceu. Eu fui uma das pessoas que entrou nesse pacote, né? E aí, numa situação extrema de saúde, ah, eu não sabia se eu ia passar do dia seguinte. Chegou nesse nível. Eu somatizei uma doença e os médicos ficaram preocupados demais com a situação. Foi aí que virou a chave, né? Com 27 anos eu falei, não, não quero isso. Eu estou permitindo isso na minha vida, então eu preciso começar a mudar esse processo. Não foi nada fácil, estou resumindo aqui. Uhum. Mas eu consegui, por meio de cuidado, espiritualidade, estudo, né, reverter essa situação, me curar 100%. Então, a partir disso, eu comecei a estudar muito sobre o assunto. Hoje eu estou completando esse ano, agora em fevereiro, ano que vem, 50 anos, né? Então já tem um tempo. Uhum. E aí eu fui me desenvolvendo na parte de metafísica, espiritualidade, sobre todas as doutrinas, religiões, ou seja, fiz bastantes cursos nesse sentido para entender o processo que eu tinha passado, porque não tinha muita explicação. Eu até relato isso no nosso livro, Inteligência Espiritual como Caminho, essa trajetória, né, esse momento da minha vida. Enfim, e aí a partir disso eu continuei, né, e aí mudei a chave na forma de entender os processos, ou seja, cada dificuldade que eu passava no mundo corporativo, eu aproveitava para criar uma ferramenta, para anotar, para trazer um conhecimento agregado de como não se deve fazer, transformando isso para como se deve fazer no modelo de gestão. Uhum. E esse período chegou um momento, né, que, para resumir também, eu estava já num segundo ciclo, falando, não quero passar de novo pelo que eu passei. Cheguei num limite em que eu estava sofrendo assédio e eu falei, eu preciso esfriar a cabeça. E comprei a passagem, vim sozinho para Balneário, né? Cheguei aqui em Balneário e eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, e eu falei assim, não, eu preciso... olhei para o mar e falei, eu preciso de uma solução, alguém e uma situação que mude isso e que também traga essa vontade que eu tenho, porque não adianta você esperar de externo, né? Que alguém resolva o problema para você. Uhum. Você tem que ter atitude. E aí, mas que alguém que colabore com esse processo. E foi nesse momento, naquela noite, que eu conheci a Júlia.
E aí a nossa primeira conversa, até relato isso no livro, foi uma coisa totalmente atípica, que não cabia naquele ambiente que a gente estava, mas que deu uma sincronicidade perfeita para a gente dar continuidade nessa missão, criar a nossa empresa e trazer esse conhecimento que hoje eu aplico, né, de duas formas, que é identidade e valorização de carreira, ou seja, tudo aquilo que eu vi acontecer não só comigo, mas com as pessoas que estavam em torno de mim, serem desvalorizadas, assediadas, eu ensino como gerir isso, como criar o próprio negócio, como empreender por meio de uma metodologia própria, né, que vem do Wellbeing Design, ou seja, design para o bem-estar. Minha formação inicial, eu sou designer, né, tenho pós nessa área de criatividade também, mas eu transformei isso de uma maneira que é a maneira que um designer pensa para resolver. Um designer tradicional, ele tem essa capacidade de entender uma metodologia estratégica e resolver problemas de um produto. Mas eu decodifiquei isso no meio do conhecimento adquirido e transformei isso como um designer pensa para resolver problemas de pessoas. Minha primeira professora de mentoria foi a Júlia, né? Então ela me capacitou e deu esse pontapé inicial. Depois eu fui fazendo formações, fui aplicando esse conhecimento, atendendo. E hoje eu também tenho, além desse trabalho de identidade profissional e valorização de carreira, eu tenho um trabalho de liderança generativa, né, que é ensinar líderes como fazer um modelo de gestão saudável e como conduzir as empresas de uma maneira empática, humanizada, produtiva, e é uma reformulação de um modelo antigo de pensamento, né? E a gente aplica isso, tanto eu quanto a Júlia, em alguns projetos e empresas também. Também na pandemia surgiu o nosso canal, que a gente chama de canal, né? Mas é um ambiente, canal Conecta Ajuda, que desenvolve cursos na área de desenvolvimento humano. Então, são parceiros nossos que fazem cursos tanto de constelações, prosperidade financeira. Nós temos os nossos cursos lá, a Júlia tem a formação, tem minhas mentorias. E na pandemia também surgiu essa oportunidade de expandir esse trabalho além da parte, vamos dizer assim, física, né? Então, hoje a gente tem vários cursos, tem inúmeros clientes que participam desses projetos, que são alunos nossos. E, resumindo, é isso, né? Então, a gente se uniu lá em 2014 para dar início a uma missão que juntou, a partir de uma mudança de chave, tanto da parte dela quanto da minha, que se uniu num propósito maior, que é ajudar pessoas. Maravilha. Nossa, quanto conteúdo rico que dá pra gente ficar horas aqui. Tomara que a gente seja guiado aí para o que for mais necessário. A gente vive numa cultura muito medicamentosa na saúde mental, né? Pelo menos é a minha opinião. E, e, e ao mesmo tempo, a gente está no país que é, segundo os dados que eu vi, é o país mais ansioso do mundo. Campeão de ansiedade, Brasil, né? Somos o segundo país que mais fica tempo nas telas. 9 horas e pouco, se eu não me engano. A gente perde só para a África do Sul. De quase 200 países, a gente é o segundo. Uhum. Vai juntando. O que você acha que tá. O que a gente está precisando para ter saúde mental, para realmente ter paz, para viver bem? Será que é pedir muito? Não ter ansiedade, ter um pouquinho de paz? Olha que ótimo tema, né? Todos os meses, há 4 anos, então desde a pandemia, eu faço aulas mensais gratuitas no meu canal do YouTube, né? Bom, antes não era no canal do YouTube, era pelo Instagram, depois eu abri o canal. E uma dessas aulas, eu acho que foi a penúltima, eu falei exatamente sobre essa questão. A última foi sobre essa questão da saúde mental, da saúde emocional e também das telas e do tempo de tela, enfim. E o que que acontece, uma resposta, como a gente pode mudar? Com a educação, tá? Que tipo de educação? A informação de qualidade.
não a informação rápida, como a gente tem muita coisa jogada, mas sim é uma responsabilidade nossa, profissionais. Você que está se propondo a trazer pessoas aqui, as pessoas que vêm aqui, quem trabalha com pessoas, a gente fazer essa psicoeducação, ou seja, as pessoas precisam, nós precisamos de mais estudo mais profundo, autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece como a gente processa a informação e como ela atua em nós, como nós estamos com esse bombardeio de estímulos, vão desencadear emoções. E essas emoções vão gerar sintomas e sinais físicos, tá? Mas a gente tem consciência, e tendo consciência, a gente consegue fazer melhores escolhas. Inteligência, do latim, vem de intelligere, que é escolher. Então, uma inteligência racional, escolher com a razão. Uma inteligência emocional, escolher com a emoção. A inteligência espiritual, escolher aquilo que faz sentido profundo na nossa alma, na nossa essência, para a nossa vida, para o nosso contexto. Mas o que acontece? As pessoas esquecem de olhar os contextos. A gente pensa no agora, a gente se deixa levar pelo feed, por informações rápidas. E uma das coisas que eu explico muito na formação em saúde emocional, né, que eu já estou indo para a 6ª turma agora, é todo esse caminho de quanta informação que a gente nem percebe, nós não processamos todas as informações que a gente recebe. O cérebro tem um filtro. Então, assim, a gente usa 100% do nosso cérebro, sim, porém, é uma parte das informações que vem para a mente consciente, que a gente entende que eu estou, né, aqui, a temperatura, o que está acontecendo, né, o som que eu estou ouvindo, tem muita coisa que está acontecendo que eu não estou percebendo. Eu estou concentrada aqui, então, às vezes, eu não estou nem escutando o som lá fora. Porque não precisa essa informação vir à tona, mas ela está sendo computada pelo meu cérebro, né? Então, a gente precisa entender que nós temos muitas informações que a gente recebe e todas essas informações, elas vão gerar resultados. E que resultados são esses? Bioquímica. O nosso corpo, ele só entende química. Bio, do corpo, química. Química do corpo, só. Essa é a linguagem. A gente está falando em português, falamos do meu sobrenome, alemão. Cada, né, tem várias línguas aqui no nosso planeta Terra, mas o corpo entende química. É isso que ele entende, porque é o ar que entra, porque tem todo um processamento. É química o tempo todo. Então, todas as informações, para elas serem passadas, para o corpo conversar, ó, faz isso, faz aquilo, libera um hormônio tal, né, libera mais disso, ou não produz aquele outro, é tudo química. Então, todas as informações que a gente recebe vão ser transformadas em química, em resultados físicos. Por isso que a gente vai sentir mais, por exemplo, essa ansiedade, como você falou, não ter uma boa noite de sono, uma insônia, acordar já com taquicardia, porque já fica ansioso para o dia, uma respiração mais curta, porque a gente vai dormir, primeiro, não apaga a luz antes, fica no celular até não aguentar mais, então tá dando um estímulo ao cérebro, a gente vai dormir, ele ainda continua processando, ele não teve o tempo do desligamento, não teve o tempo de produzir, né, de começar a descansar, a gente já tá fazendo isso errado, né, a maioria das pessoas. Aí a gente começa a pensar em problemas, a gente pensa nos nossos próximos desafios ou aquilo que nos traz, né, um problema, uma ansiedade, só que a gente ativa um sistema que é de luta ou fuga, liga o botãozinho da luta ou da fuga, que eu vou ter que correr também, fazer alguma coisa, mas eu tô na cama quentinha, com a coberta. Ou seja, eu não estou gastando aquilo ali, eu não estou lutando mesmo para terminar com aquele assunto, matar o leão e então relaxar. Eu estou com aquela luta ou fuga ali. Corpo parado. Então aquilo vai continuar funcionando, sabe? Então, o que eu chamo assim de que é fundamental é a nossa autonomia emocional.
Essa autonomia, ela não é dar para a pessoa, vamos dizer assim, o status de você pode resolver tudo sozinho. Muito pelo contrário. Quanto mais autonomia emocional, ou seja, percepção cada vez mais refinada do que as emoções estão causando, para daí dar nome para aquele sentimento que vem, para entender melhor, ela sabe buscar um profissional, ela sabe buscar o médico, o psicólogo, ajuda, está ativa, engajada no tratamento, dá retorno, dá feedback, sabe? Busca livros, cursos, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Isso é autonomia emocional verdadeira. É a pessoa conseguir ser dona de si, ser autônoma, fazer escolhas que fazem sentido, entender seu contexto, entender seu propósito, fazer um alinhamento, uma conexão com a vida, com os retornos da vida, conversar com a vida, entender o que a vida pede. E é esse atendimento ao que a vida pede. Essa comunhão que gera esse bem-estar, essa paz que você... Desculpa, Júlia, deixa eu aproveitar o gancho. Tem algumas abordagens terapêuticas que são muito baseadas na compreensão intelectual de si mesmo. Então, eu conheço algumas pessoas que elas entendem muito bem do processo delas. Elas sabem até escrever um livro sobre o processo delas, de tanto que elas se analisaram intelectualmente. Mas as emoções continuam um caos. Mas ela sabe explicar. Ah, isso é por causa disso, esse trauma que eu tenho é por causa disso, do meu pai que me traumatizou. Ela conta a história certinho do que explica ela chegar no estado emocional de hoje. A teoria, né? É, a teoria. Ela tá muito... tipo, ela consegue escrever um tratado sobre ela mesma. Mas ela ainda não consegue se sentir bem, não consegue se sentir feliz. Não mudou o sentimento, ela apenas adquiriu conhecimento sobre si própria. Conhecimento não é sabedoria, né? Então ela ainda não chegou na autonomia emocional. Ela talvez dê alguns passinhos, porque é melhor do que nada, eu acho, né? Mas... É o que a autonomia... Sim, mas nesse caso a gente pode dizer assim, o que seria essa autonomia? É o que ela faz com isso. Se ela sabe tudo isso, ela é responsável. Responsabilidade, habilidade em responder. Ou seja, qual é a minha habilidade em responder a esses sintomas XYZ que eu tenho, que eu estou sentindo? Então, se eu sei na teoria, mas eu não trago para a experiência, eu não estou gerando essa nova bioquímica. Eu continuo com a mesma bioquímica. Por isso, a gente é o reflexo, nós somos o nosso passado o tempo todo. Nós vamos construir futuros muito atuais. O que é um futuro atual? É amanhã muito parecido com hoje. Porque eu estou pensando a mesma coisa, eu estou produzindo a mesma bioquímica. Eu só mudo essa bioquímica quando eu mudo esse pensamento. Mas não basta o conhecimento. Senão, a gente facilmente conseguiria materializar ou realizar muita coisa se fosse só pensar, eu quero isso, eu quero aquilo, agora eu estou com mais saúde, agora eu achei um amor, agora eu estou rica, né? Então seria muito fácil, assim. A gente precisa emocionar isso. Isso precisa fazer sentido. Sentido. Tem que virar a chave. Essa virada de chave é emocional. Essa muda as emoções. Se não mudou a emoção, se não fez sentido, se não fez essa virada, não vai adiantar só essas teorias. Tanto que a gente lê um livro, e num livro, algumas coisas fazem sentido. Nossa, isso aqui deu, a gente grifa e leva aquilo ali. Não é o livro todo que faz sentido. E se você lê o mesmo livro daqui 3 anos, você vai ver outras coisas que daí vão fazer muito sentido para você e vira mais chaves. Então, às vezes, você não enxerga algumas coisas, ou não está pronto, ou não consegue fazer essa mudança. Mas, em outros momentos, você vai conseguir ver outras respostas naquele mesmo livro, naquele mesmo filme que você assiste 3, 4 vezes e você sempre vê algo diferente. Então, o resultado, a transformação, ela só acontece quando a consciência muda. Não a mente, né? Não é apenas a informação, não é um monte de informação sem sentido. Quando essas informações fazem sentido, aí a gente mudou a consciência, que é maior, que é mais ampla. E essa mudança de consciência é que vai gerar a mudança emocional. Perfeito.
E o que ela está falando dessa mudança emocional é um pouco do que aconteceu comigo, Uhum. né? Porque a hora que eu resolvi assumir essa autorresponsabilidade, direcionar a minha vida, o próprio universo abriu caminhos e oportunidades. Eu presencio muito dentro do mundo corporativo é reclamação, né? Clamar por mais daquilo que está passando. Então, essas pessoas, elas não saem, elas ficam estagnadas, elas ficam potencializando as dores e mesmo que elas mudem de empresa, elas vão ter outros chefes, outras empresas que não vão olhar para ela da maneira que gostaria. Eu queria fazer uma pergunta sobre chefes. Uhum. É, a gente ainda tem esse modelo do chefe autoritário, a gente fala muito de liderança, a gente fala muito da diferença do líder e do chefe. Se você pudesse falar com todos os líderes e chefes do Brasil, o que que você acha que tá. Qual é a coisa que mais se repete, assim, né? Que nem na medicina a gente vê o que mais se repete é alimentação, falta de sono, falta de água, falta de exercício físico. O que que você acha que é o principal problema dos líderes e chefes hoje do Brasil? E o que que eles precisam para poderem ser líderes mais humanos, que gerem entusiasmo, gerem motivação, gerem colaboradores que se engajem? O que você acha que está sendo os principais São erros? vários fatores. Eu começo dizendo que ser gestor não é ser líder, né? Hum? Ser gestor não Ser quer dizer gestor. necessariamente ser líder. Então, quando a gente treina e prepara os líderes, né, antes de tudo, a gente tem que entender assim que é compreender a empresa como um organismo vivo, em que você tem que olhar o todo. Claro que o objetivo de qualquer empresa é dar lucro, né? Não podemos dizer que não, mas existem seres humanos trabalhando. Então, olhar, ter um projeto, desde a contratação, como que se contrata a pessoa, como que você avalia o desempenho dela, quais são as oportunidades que, em congruência com as necessidades da empresa, podem se somar para que os dois ganhem. Uhum. Então, que existe muito é o autoritarismo, muitas vezes, de querer impor algo. Mas veja, se você tem uma pessoa criativa dentro de uma empresa, e você trata ela de uma maneira a não preservá-la, por exemplo, não dá espaço para que ela possa achar soluções inovadoras, independente de qualquer área, de qualquer segmento. Como é que essa pessoa se sente? Tolhida? Limitada? Triste? Infeliz? Com o tempo, conforme passa o tempo, ela vai procurar ou um outro espaço. Então, a empresa acaba perdendo esse papel de todo esse tempo que ela investiu, a pessoa aprendeu dentro do processo, acaba perdendo isso, a pessoa adoece. Então, o que eu vejo hoje, né? Eu vejo que existe vários problemas dentro de uma empresa. Existe esse modelo de gestão mais autoritária, o oposto disso que é uma falsa sensação de controle, que é o paternalismo, né? Então vem aqui que eu acolho você, você é o preferido, que também é péssimo, porque você trata os colaboradores como filho, entre aspas. Então a gente pega alguns casos também nesse sentido. Existe a falta de gestão de tempo, ou seja, a pessoa está no horário lá em casa, precisando descansar e vem aquela ligação, aquela mensagem, precisa Fora do horário de fora trabalho. do horário de trabalho. Uhum. Existe escalas mal organizadas, né? Existe o não reconhecimento dos talentos que a pessoa tem, ou seja, engessa ela num trabalho burocrático, muitas vezes vai deixar ela limitada. Existe o que a gente chama também de normose, né? Que é a doença de ser normal, ou seja, a pessoa trabalhando sempre naquele automatismo, naquela rotina para usar a empresa, que tem um lado oposto também, né? O colaborador querendo usar a empresa para benefício próprio. Então, é hora de mudar esse tipo de pensamento, é hora de entender que a empresa, numa visão sistêmica, cada um tem sua importância, é entender que existe uma hierarquia, obviamente, mas que as pessoas precisam ter acesso. Aquele modelo de que o diretor fica trancado numa sala que ninguém pode falar, chegar nele, é complicado hoje em dia, né? Porque as pessoas precisam ter acesso à informação. Então,
Isso tudo, somado com problemas gritantes de comunicação, ou seja, as pessoas acham que colocar um sistema bem feito numa empresa resolve o problema de comunicação. Se você não trabalhar os soft skills das pessoas, o lado humano, vai piorar. Não é a tecnologia que vai substituir essa capacidade de empatia, de interação. Ou seja, de uma maneira geral, respondendo a tua pergunta, falta uma observação, um dimensionamento, uma regulação, que é uma capacidade de não permitir que o outro invada o teu espaço e também não invadir o espaço do outro, uma capacidade de interação, que é saber se comunicar de uma maneira assertiva, falta de direcionamento, de visão de futuro, futurição, né? Onde a empresa quer chegar daqui 5, daqui 10 anos, quem são as pessoas que vão fazer parte dessa história. Existe a falta de compreensão de gerações novas que tem um outro modelo, de como entender essa geração mais nova, de como fazer a junção com o pessoal que já está há bastante tempo, que são os mais experientes, sem segmentar. Né? Existe uma necessidade de entender o que é realização, ou seja, como é que a pessoa vai se sentir realizada, produtiva, para colher aquilo que ela investiu na vida como conhecimento. Existe uma capacidade limitada de incorporar, assim, selecionar o que vale a pena, né? Como eu vou usar tudo isso, e uma capacidade de se sentir conquistar um objetivo, né? Então, assim, um individualismo muito forte de ambas as partes. Eu vou pensar só no meu. Eu acho que se tivesse que dar uma raiz geral do problema, é assim, hoje eu vou pensar no meu, o outro que se lasque. E isso causa uma série de problemas, vira uma bola de neve, problemas sistêmicos, porque a empresa, imagina o seu corpo se um órgão resolver não funcionar, né? Como é que fica? Eu vi um dado que tá diminuindo, assim, tem muitos lugares que não conseguem contratar as pessoas, estão se demitindo, e um crescimento de que todo mundo quer ser empreendedor, né? Que, tipo, o cara que é Uber, ele não é funcionário, mas ele não tem essa visão de que ele é funcionário da Uber, ou ele é o empreendedor, né? A crise do CLT, a crise... E tem muitos lugares, já devem ter visto, as pessoas se demitindo, e dificuldade de contratar. Então, tem uma mudança acontecendo, né? E que tem relação com isso, do individualismo. Mas para empreender, existe o perfil de cada um. Isso é importante dizer. Nem todo mundo está preparado para empreender. Uhum. Por melhor que seja essa ideia de que você vai ter essa liberdade, mas empreender, ele, de uma certa forma, você tem que compreender que você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava como seletista. Né? Então, fazer coisas que você não gostava de fazer. Uhum. Isso também é importante. Então, as pessoas têm essa falsa ilusão de que eu vou empreender e vai dar certo. Existe um problema também que assim, os altos impostos. Isso. Ser empreendedor no Brasil é complicado hoje em dia. Né? É uma luta diária para conquistar cliente e para conseguir bancar um sócio que não aparece. Então, a gente tem várias questões que você, quando faz um trabalho de análise, né, que nem eu faço de identidade profissional, você traça a trajetória, a história dessa pessoa, o propósito, você capacita ela a entender várias necessidades do empreender, né, e aí você consegue sentir se essa pessoa tem uma potencialidade a conseguir ter sucesso ou não. Então, tudo depende do perfil de cada um. Tem pessoas que vão se dar bem trabalhando em empresa e vão ser assim, e tá tudo bem ser assim. Então, é só cuidar com isso, né? Às vezes, a pessoa tem que entender também que correções na própria postura ajudam nesse processo de interação, né? Como eu falei, se eu vou pensar que a empresa está para me servir, também é errado, né? A empresa não está lá para me servir, ela é maior do que eu, ela tem um objetivo maior, uma missão maior. Eu não vou mudar a empresa, é muita pretensão. Sim. Então eu tenho que ter essas várias compreensões antes de dar o start, de fazer um investimento, de largar o emprego ou de fazer uma transição de carreira. Eu acho que cada caso é muito único, né? Uhum. Daniel transitou aí do que você falou da pessoa que quer sair, que quer empreender, transitou para o dono da empresa.
Porque cada caso é único. Uhum. Cada pessoa vai ter um caminho, uma trajetória, uma mudança, aquele salto, aquilo que precisa acontecer. As empresas são vivas, né? E mesmo o empreendedor, o Uber, como você falou, ele vai fazer Uber, ele vai precisar do serviço do mecânico, de quem lava o carro, né? Da empresa que lava o carro para ele, da lavação. Ele vai precisar de vários outros serviços que ele precisa de pessoas. Então, ser sozinho, autônomo, mesmo assim, você precisa de outras pessoas para o teu servir fluir. Esse é o ponto em comum de uma empresa que pode ser uma multinacional, que precisa de pessoas para que flua, ou do autônomo, que também precisa de outras pessoas para que ele possa servir. Pode ser uma cozinheira que vai fazer doce, salgado para vender. Ela precisa dos fornecedores, ela precisa das embalagens, ela precisa do alvará da vigilância sanitária para ela poder abrir a cozinha, sabe? Ela vai precisar de fornecedores também, que é uma cadeia. Sendo um ou sendo uma empresa, ou seja, a pessoa jurídica é uma pessoa feita de muitas pessoas, né? Sim. E a pessoa física que vai empreender, ela também vai precisar dessa corrente. E aí nós falamos do ser humano. Sempre Então, o ser por humano. isso, a gente consegue fazer um trabalho com qualquer realidade, seja uma multinacional, seja uma empresa menor, familiar, seja um autônomo, seja uma pessoa, um concursado, seja, né, o que for, porque estamos falando de um comportamento humano. E é o comportamento das pessoas que muda o resultado. Se eu passo a me comportar de uma tal forma diferente, eu vou ter um resultado diferente. Para mudar comportamento, como é que faz? A gente precisa ter uma mudança de consciência. Eu só consigo mudar comportamento quando eu compreendo uma forma diferente, eu enxergo as coisas a partir de um ângulo diferente, e nessa compreensão eu vou gerar uma motivação, um motivo para agir a partir dessa nova visão. Por que que uma pessoa quer sair da empresa e abrir seu negócio? Ou por que que ela quer deixar o seu negócio e entrar numa empresa? O caminho pode ser, né, uma via de mão dupla. Por quê? Qual é o motivo? E quando a gente olha a raiz do motivo, a gente pode entender e ajudar a pessoa se isso vai ser o caminho de sentido, de realização, de paz, que você colocou, onde não vai ter essa ansiedade, ou é um caminho que ela está trilhando porque está com raiva, porque está olhando uma visão muito doída da coisa, porque daí a gente traz, nós somos a nossa criança, nós somos o que vivemos na nossa infância, nossos traumas, nossas exigências não atendidas, que a criança não compreende o mundo como o adulto compreende, a gente gera, isso é natural para todo mundo, né? Então, e eu sempre falo isso assim, falo na formação isso, hein? Falar aqui que é um brinde para todo mundo. Eu falo na formação. A solução, o nosso processo de restauração, de cura, de crescer, está em amadurecermos a nossa criança. Não em passar a mão, ou em tentar sanar aquela vontade, aquela exigência infantil que a gente ficou. Ô, Júlia, eu também Sabe? participo de muito retiro, e curso, workshop, e volta e meia vem essa bendita frase, converse com a sua criança. Às vezes Dá me dá um raiva. certo Dá nervoso, sabe? nervoso. Porque eu penso assim, a minha criança viveu nos anos 80 e 90, né? Eu, 2000, já era adolescente, jovem adulto. Então, ela não existe hoje, 2025. Ela, sim, simbolicamente, eu consigo imaginar o que ela era lá nos anos 80 e 90. Mas hoje, em 2025, eu sou um adulto que Sim. posso ter coisas mal resolvidas e Claro. tenho da infância. Então, parece que tecnicamente tá errada essa frase, assim, conversa com a sua... Às vezes eu me irrito, sabe? Eu entro num outro retiro com um monte de esperança, assim. Então tá, agora pegue uma caneta, converse com a sua criança, fale com ela, e eu não consigo enxergar ela direito. Eu não sei se é... Eu não consigo, eu tento imaginar cenas do meu colégio, assim, tento... Não consigo conversar com ela, abraça ela, eu tento fazer um pouco. Mas eu vejo todo mundo chorando e falando, nossa, porque... Será que eu não tô fazendo direito o exercício?
Será que a consigna não tá... Porque nós temos 2025, então ela já existiu, né? Não é mais uma criança, né? E o Vou que te você acha? explicar o que, vou te E falar você falou bem. amadurecer a criança Amadurecer. interior. Sabe o que é amadurecer a criança? Talvez o que eu te falar pode te ajudar. Vamos ver. Amadurecer a consciência infantil. Consciência é um campo de energia, um campo atrator energético, né, que atua, que gera informações para o nosso cérebro que processar e ficar gerando uma bioquímica. A gente foi moldado. Nosso cérebro, quando a criança nasce, ele capta todas as informações e vai processando o mundo a partir de um centramento. A gente é muito autocentrada. A criança vê o mundo a partir... O mundo gira ao redor dela, né? Não tem essa consciência de fora para o contexto. Ela tem a consciência de que tudo gira ao redor dela. E aí é moldado. Então, a gente vai se moldando. Os nossos aprendizados, isso é pela neurociência mesmo, a gente vai se moldando a forma como a gente enxerga o mundo a partir de todos os acontecimentos conforme a gente vai crescendo. Então, por exemplo, você teve uma certa necessidade que não foi atendida. Você queria ficar mais tempo com o seu pai ou com a sua mãe, e eles não puderam, ou você tinha que ter tido mais atenção, ou você foi deixado um pouco mais de lado porque tinha irmãos. Não sei qual é o teu caso específico, mas estou falando da criança. Então, a gente vai gerar necessidades que não são atendidas muitas vezes durante a infância. Várias, né? Desde o nascimento até ficar adulto. Isso é a criança. São aquelas coisas que eu precisava, mas eu não recebi. Eu tinha uma exigência infantil, que a gente chama, porque não foi atendido e eu precisava daquilo. Eu vivia num ambiente de muita reclamação. Essa palavra é Né? reclamar duas vezes. Meu pai reclamava, era tudo reclamação, né? E quando você reclama, parece que a pessoa não tá satisfeita em si, né? Não tá bom essa esposa, não tá bom essa casa, não tá bom isso aqui. Era uma coisa constante de reclamação. E eu sentia muita energia de eu me sentir inadequado, assim, né? Diferente. Claro, porque daí Patinho se tá feio. tudo ruim, se tá tudo errado, será que a culpa é minha? Talvez você nem pensava, pensando com a mente consciente, mas inconsciente. O que você sente? Tá inadequado, porque se tá tudo errado, aqui não dá, aqui eu não tenho lugar, aqui não cabe. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser mais perfeito, pelo menos eu tenho que ser bom para eu não receber essa reclamação. Então você vai gerar o quê? Uma hipervigilância, você vai ficar perfeccionista, você vai sempre buscar ser o melhor. E aí nisso que você busca, muitas vezes, eu tenho que ser perfeito, como é que eu vou olhar para minha criança? Né? Como é que eu vou olhar para essa criança? Vai ter uma dificuldade. Porque a gente começa a repetir o que faziam com a gente. Exatamente. Se todo mundo Você aprendeu assim, né? Tá? Então, assim, a gente não deve... Eu concordo com muitas... Também já participei de muitas vivências e coisas que abraça a sua criança e cuide dela bonito, e põe no colo. Não, você não vai pôr no colo. Você vai adulto entender, porque o adulto precisa dessa visão holística, dessa visão ampla. Com essa visão holística, entendendo como as coisas funcionam, que deu processo à bioquímica, que isso é a emoção e eu vou gerar sentimento, vou me comportar de determinada forma, me comportando a partir disso, eu vou gerar resultados. E esse resultado eu não quero, então eu vou olhar para essa consciência infantil, que é o que eu queria, que eu estou batendo o pé, que eu queria que se realizasse e não está se realizando, e eu vou amadurecer isso. Isso amadurece. Tá? É difícil explicar aqui, como eu falei, porque é um conteúdo, inclusive, que eu falo na formação em saúde emocional. E essa formação ela tem 9 aulas de 2h30 cada e mais material complementar. Então, é todo um caminho que a pessoa vai entendendo dessa comunicação energética com a vida, como que a gente sente Deus, como é que a gente sente esse êxtase, como é que a gente conversa, como que acontece esse processamento, né? E como é que a gente se alinha com o nosso propósito, até que a gente chega nesse ponto de conseguir entender o que significa especificamente amadurecer essa consciência. Mas, só fechando aqui, o ponto que eu trouxe da empresa, que estava falando de empresa, eu vim trazendo para as pessoas e chegamos na criança. Então, se a gente pensa as empresas,
são um monte de crianças Adultas. né? É a nossa criança. A gente precisa trabalhar com cada um para que o adulto, né, a gente possa, com saúde emocional, com saúde mental, trabalhar nesse propósito em comum, que é essa empresa tem um propósito de servir. É sempre assim, o que eu estou oferecendo, olhar o potencial, ativar o potencial que é o nosso propósito, missão da nossa empresa, ativar o potencial das pessoas, porque daí ela oferece na empresa o seu melhor. Ela oferecendo para a empresa paga o salário, né? Esse processo de girar, porque a empresa oferece algo para as pessoas. A empresa surge mesmo, o Uber, empresa de surge para oferecer algo. A partir do momento que oferece algo, vem o retorno. Então, essa é uma lei que vai fluindo e a gente precisa trabalhar essa consciência, essa saúde, inclusive emocional, mental e toda essa consciência holística, sistêmica, para que as empresas possam prosperar e as pessoas possam prosperar. E não adianta jogar poeira embaixo do tapete, né? Não. Então, às vezes, a empresa vai levando, não, vamos fazer um trabalho de desenvolvimento humano, mas deixa para depois, isso não é tão importante, e vai pondo embaixo do tapete, pondo embaixo do tapete. A hora que explode, às vezes não dá tempo, né? Então, a perda é muito grande. Então, assim, principalmente nesse momento que a gente vive, nessa situação que foi colocada aqui no podcast, há uma necessidade urgente das empresas investirem cada vez mais nessas situações de saúde emocional, fortalecimento de liderança, né, de trabalho com os colaboradores, um trabalho que seja de cima a baixo, né, que trabalhe as questões de dor dessa empresa e, se quiser continuar tendo sucesso. Às vezes a empresa está com faturamento bom, mas já que está tudo bom financeiramente, vamos deixar como está. Isso é uma grande ilusão. Daqui a pouco vai sentir o peso de não olhar para essas questões mais humanas. Porque o mercado oscila, a economia oscila. E como que você lida com esse gerenciamento de crise quando acontece isso? Então, da mesma maneira que cresce exponencialmente, pode declinar. Ô, Daniel. A alma do dono é a alma da empresa, né? Do fundador, né? Já tem um projeto E a alma do negócio é o nosso negócio. trabalho em comum com as empresas, onde a gente leva para a empresa aquilo que a empresa precisa, né? De forma personalizada, né? A alma do negócio, ela tem é um a trabalho, alma do dono. Se o dono ali, né, o principal, ou os principais, os sócios, não olham, não tem como a gente trabalhar de baixo para cima. Pegar os funcionários, vamos fazer um treinamento de motivação, não vai adiantar nada. Não adianta motivar e no dia seguinte Se lá tá em todo cima eles não estão entendendo, motivado para quê? Para chegar onde, como, o que a gente quer, qual que é o propósito, a organização. Existe uma estrutura de organização energética, hierárquica, inclusive, e de caminho, de rumos, que todos precisam estar cientes, mas tem que começar com o dono, a alma do negócio, né? Trabalhar com a alma sempre mesmo. digo, sai muito mais caro pagar indenização e rotatividade de funcionário, né? É, porque é o tempo que você demora pra treinar ele, admissão, demissão, blá, blá, blá. É muito tempo, energia, dinheiro, horas. Fora que uma contratação fica muito mais bem feita quando todos, né, ou quem contrata, todos têm a clareza para que essa empresa existe, a história dessa empresa, por que ela foi montada, o que ela serve, o que ela faz, onde é que ela quer chegar, e a liberdade de conseguir contribuir, porque a gente fica feliz, qualquer pessoa fica feliz, quando ela sente que está contribuindo. Esse Uber, como você falou, a pessoa ela vai ficar feliz quando ela sente, essa pessoa sente que ela está transportando pessoas, ajudando pessoas, vai ficar realizado, né? Então, quando nós estamos a serviço, a gente consegue ter essa felicidade, o nosso servir flui, ele serve para alguma coisa. Ô, Júlia, voltando para a bioquímica das emoções, a gente não teria como não falar das inas, né? Principalmente a dopamina, que se fala tanto nessa dopamina, meu Deus, e a gente eu não entendo direito o que é, assim, e por que as redes sociais, elas
aquela linha base de dopamina. Eu não consigo entender muito bem isso. Os Que bom. picos de dopamina, e talvez seja um momento pra gente depois fazer um corte, divulgar melhor o que é essa dopamina. E depois, se quiser falar das outras, citocina, serotonina, endorfina. Mas acho que a dopamina é a principal, que tá muita gente falando. É. E por que a gente tá com uma crise com ela hoje? Eu acho que a gente tá numa crise, porque se fala o tempo todo nela. Então, mas é que tem muita informação errada por aí. Então, talvez não sei nem se vai dar para fazer o corte. Vamos ver o que eu vou te responder aqui, tá? Tanto que no meu curso todo, né, a bioquímica das emoções é um sistema montado, um direito autoral para a gente trabalhar saúde emocional e inteligência espiritual, né? E no curso inteiro eu não falo nenhum nome, nem serotonina, endorfina, dopamina e nada disso. Não precisa. Porque a dopamina, ela não vai fazer um trabalho sozinha. Nunca. Tá? Ah, mas estudou que se tem mais níveis de dopamina, de serotonina, isso ou aquilo. Não fazem um trabalho sozinho. É uma fórmula. É complexo. Não é só a dopamina. Não existe só a dopamina atuando. É um conjunto de coisas. Então, não precisa saber esses nomes. Ah, é a dopamina, é a serotonina, é a endorfina, eu vou liberar isso, agora eu estou liberando mais aquilo. Nação Dopamina, aquele livro, né? Não precisa. Sim, o livro, bem interessante, vale a Acho que pena chama ler. Nação Dopamina, né? Inclusive, é da... Esqueci o nome do Tava entre os autor mais agora, tá? vendidos É. do... Depois a gente pode pesquisar. Mas ali, o que está sendo dito? Por que se fala tanto da dopamina? Então, vamos cortar aqui a explicação. Primeiro, não devemos olhar só como uma... Isoladamente. Isso, não vai ser só isso, tá? O que acontece? Ah, porque libera dopamina, então eu tô rodando o feed, libera dopamina, então é a da motivação, é não sei o quê. De verdade, a dopamina, ela vai fazer você um senso de importância. Ela explica para o teu cérebro, isso aqui é importante. Tá? Então, a partir do momento que eu sinto que alguma coisa tem importância, liberou ali aquela dopamina porque aquilo ali tem importância. Tanto que nos jogos, por isso que as pessoas se viciam muito em jogo de... joguinho, E bet né? também, aposta. Porque eles fazem de propósito lá, você ter tem os 3, 4 desenhos, só faltou um. Quase ganhei. Quase, né? Esse quase é o que prende. Entende? Então, eu vou começar a gerar sempre uma antecipação por recompensa. Não é a recompensa, não é a dopamina vai ser a recompensa. Ela antecipa uma recompensa, mesmo que essa recompensa não seja tão boa. Então, as pessoas estão falando muito, que daí o pico de dopamina, que não sei o quê, as coisas boas. Não é, ela antecipa, muitas vezes vai fazer gerar esse vício, porque ela antecipa, faz a gente ter uma motivação, uma antecipação por alguma coisa que não acaba não acontecendo. Ou, quer dizer, que é ruim, né? Ou que eu não ganhei, não foi boa. Sim. Tá? Então, vai gerar até um vício. Então, na pós-graduação em neurociência do comportamento que eu fiz, que eu nem cheguei nessa parte, no começo me apresentei, falei, e não cheguei na parte da pós-graduação em neurociência. Fiz com o professor Andrei Maier, posso falar o nome dele aqui, porque é um professor excelente. E ele fala muito isso, sabe? Sobre essas falas muito contaminadas de dopamina para lá, dopamina para cá. No fundo, o que a gente precisa realmente é ter esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, é olhar que nós somos um contexto bioquímico, sim, tá? E que vai funcionar com muitas moléculas, com muita bioquímica, com muita coisa, nós somos fórmulas únicas o tempo todo. Não precisa focar numa coisa só ou na outra, porque nunca vai ser uma coisa só. Certo? Sim. Então, não vai adiantar falar, vou querer isso, vou querer aquilo. Você não vai conseguir controlar essa produção emocional. As emoções a gente não controla. Não controla essa liberação desse jeito. A gente não controla as emoções. Não controla porque elas surgem. A gente é controlado por elas. Quando não tem autonomia emocional, né? Existe porque essa bioquímica gerou ali. Aí veja, só voltando, está jogando lá, você começa
o vício começa por quê? Porque a pessoa, em algum momento, ela não tem essa consciência, nossa, eu tô ficando cada vez com mais vontade de fazer isso e eu tô indo e faço. Ela nem presta atenção, depois ela já está nesse vício. Então, se ela tivesse um pouco mais de percepção, de autopercepção, do movimento que ela está fazendo, do que isso está prejudicando, de onde que isso vai levar, ela poderia parar antes. Mas por isso que acaba sendo levado, sim, pela emoção, porque não para perceber. Tem diferença entre sentimento, emoção e Sim, sensação? sim, tem. Emoção, eu explico de uma forma Sim, didática, assim, né? A emoção é a bioquímica. A bioquímica. emoção, ela vai ser uma coisa que a gente sente sem controlar. Emoção, ela é uma reação química, tá? E energética, porque essa química, ela entra e sai das células do corpo, então isso gera mudança nos canais iônicos, gera um campo eletromagnético. Então, é energia e química por reação a um evento. Isso é uma emoção. Como tem um desenho muito conhecido, então as pessoas falam, emoção de medo, de raiva, de tristeza, a gente chama de emoções primárias. Mas a emoção, ela é bioquímica. Uhum. É aquela coisa que vem sem eu querer. De repente eu tô sentindo medo, de repente eu tô chorando sem controle, de repente, né? A gente não consegue controlar essa emoção, ela é a bioquímica. E o sentimento é aquilo que a gente sente a partir do que essa bioquímica fez no corpo, tá? Então, didaticamente, seria melhor dizer que a raiva, o medo, a tristeza são sentimentos. Só que como são sentimentos que eu posso dizer, o Daniel, você, todos nós podemos dizer, estou triste, porque é uma coisa em comum, todo mundo sabe o que o outro está sentindo, acaba-se que as pessoas falam, é uma emoção, né? Uma emoção primária, porque todo mundo sente igual. Mas eu posso refinar a percepção desse sentimento. Então, eu posso refinar um pouco essa minha tristeza. Aí ela pode vir a ser uma frustração. Então, aí já é um sentimento, entende? Eu já consigo analisar o que que gerou no meu corpo. Mas realmente a gente não tem controle sobre elas, assim. Então aquilo que fala de, tenha controle emocional, sabe? Você não tem controle, você é uma pessoa descontrolada. É uma pergunta interessante, porque eu acho que, às vezes, controle emocional pode ser uma coisa meio. A gente parece que não entende o que é emoções, né? Pensamento a gente entende, tá? Eu tô pensando, mas emoções é um negócio tão. Meio, Então, parece que difícil de compreender, É, não principalmente a gente sei. com a criação masculina, de homem, a gente é mais fechado ainda para as emoções, né? Eu acho que tem um baldinho, né? Agora que esse baldinho enche, é o problema. Então, você tá lá acumulando uma série de questões, controlando, 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 mas a hora que ele extrapola, aí não dá para segurar. Então, todo mundo tem um baldinho, e a saúde emocional é justamente lidar com situações, né, Júlia? O que você acha? Lidar com essas questões, para que você consiga gerenciar isso de uma maneira saudável, né? Você consiga fazer esse gerenciamento das dificuldades que você tem no dia a dia, dos problemas que você carrega, fazer esse autogerenciamento, autorresponsabilidade, entender seus processos internos para que você faça com que seu corpo também trabalhe a favor. Um curso que eu fiz, que é lá do Ron e da Raquel, lá da Chapada Diamantina da Bahia, eles têm o emotional listening e eles falam que não é controlar, eles falam que é a escuta das emoções. É porque não tinha uma outra palavra que escuta tá ligado ao auditivo, mas foi a palavra mais próxima eu que eles chamo de chegaram. É percepção. percepção, que é quase o que eles querem dizer com escuta. Né? Que é Então, assim, você não vai controlar, controlar. É. vai ser desencadeado porque o teu corpo tem um próprio processo interno de uma própria percepção que a gente chama, né? Tipo, que tá a pressão, batimento cardíaco, a respiração, tá tudo funcionando, você tem essa própria percepção, as coisas estão acontecendo e você não vai conseguir controlar. Algumas coisas, controlar a bioquímica liberada. Tá? Essa bioquímica vai ser liberada. O que você consegue? Algumas coisas a gente consegue porque a gente percebe e a gente consegue fazer uma mudança no entendimento daquilo. Então, como eu reajo àquela informação? Por exemplo, você vem, né? Ou eu venho e te falo uma coisa que te deixou, sei lá, bravo, ou triste, ou desconfortável.
A primeira coisa, você vai sentir, não vai ter controle. Mas daí você pensa, estou numa situação social, preciso disfarçar e você dá um sorriso. E aí você conversa comigo Reprimiu. normal, mas você ficou chateado. É. Entendeu? Então, você não controlou como você recebeu aquela Controlei só minha informação. reação ali no ambiente Aí social. você controla, E com exatamente. o passar dos anos pode virar um problema também. Tipo, só ficar Claro. É o Sim, Valzinho. aí, né? Então, o ser humano ele é muito complexo, porque o que vai realmente fazer uma mudança emocional, né? A mudança de consciência. E essa mudança de consciência, ela é mais do que a mentalidade, é uma mudança de como eu enxergo o mundo, a vida, compreendo a partir de um contexto, o que faz sentido no meu contexto, um sentido profundo, porque daí, veja, você vai para casa, você deu aquele sorriso amarelo, desconversou, mas vai para casa com aquela coisa guardada. Se você usa a sua inteligência espiritual, você pode pensar assim: que sentido isso tem para mim? O que eu preciso ver? O que a vida está querendo mostrar com esse acontecimento? E com essa Às emoção. vezes não é com a fala da Júlia, mas é o que a vida quer mostrar com isso. Significa que talvez, se outras pessoas falassem, eu tenho essa ferida, então, ou assim, ou porque não é esse caminho, não era ali, não quero mais estar ali, né? Porque de repente foi um ambiente de, sei lá, um trabalho que você já não quer mais estar. Ou seja, você vai começar a pegar os recados da vida. Então, você vai usar a sua inteligência espiritual para ver sentido nas coisas. Usar sua inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? É você conseguir perceber, interpretar essa emoção que você sentiu, trazer qual é esse sentimento, o que eu vou fazer com isso. Só que geralmente a inteligência emocional, por mais legal e boa que ela seja, que ela é, a gente usa com a nossa sabedoria o conhecimento que a gente tem hoje da vida. Então, peraí, socialmente não é legal, vou fazer melhor, vou pensar como que eu vou me limpar disso, eu lembro que eu fui no curso tal, me falaram da meditação, vou fazer, você vai usar o teu conteúdo, As ferramentas. suas ferramentas internas. E a inteligência espiritual, eu digo que ela é um salto a mais, ela é você receber da vida, do universo, algo novo, uma nova solução, e não as soluções que você já tem. O que eu faço com isso? Que sentido isso tem? Por que isso aconteceu? Uhum. Para que esse evento veio na minha vida? O que eu preciso ver? São perguntas profundas que a gente faz. Então, isso é a inteligência espiritual e não emocional, que faz a gente entender algo além, algo novo, com uma coisa que foi uma emoção gerada automaticamente ruim, né? Deu para Deu pra entender. entender um pouco? Bom, Daniel, Júlia, muito obrigado. Nossa, vocês trabalham com assuntos que eu amo, então daria para ficar horas aqui. Tinha várias perguntas aqui anotadas, mas eu queria que vocês deixassem assim o site, o Instagram de vocês, ou algum curso que está aberto para quem quiser saber mais. Sim, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, tem o site da nossa empresa, ajudapessoas.com. Lá tem todos os cursos que estão em andamento, tem a formação da Júlia que está na 6ª turma, tem as minhas mentorias, tanto de liderança generativa quanto de identidade profissional. Tem a neuroimersão também, que vai ser um evento maravilhoso. Esse vai ser presencial? É, online? Não, é presencial. Presencial, tá. Neuroimersão foi um sucesso a primeira turma. Agora está aberta a inscrição. Vai ser em junho de 2026. Em que cidade? Aqui. Em Camboriú. Tá. Não, em Balneário, né? Balneário, tá. Balneário. Então, lá tem todos os serviços relacionados à alma do negócio também, que são os projetos. Quem quiser conhecer regulamente, que é relacionado à NR1, que agora vai ser tão importante trabalhar essas questões psicossociais. Tem muita coisa legal lá, tanto para a empresa como para a pessoa física. E também tem o site conectaajuda.com, que são os nossos cursos EAD online, que é um braço da nossa empresa, né? E aí, quem quiser saber mais, tem nosso Instagram, meu site pessoal danieltrevisan.com,
E o site da Júlia? Que é o bioquimicadasemoções.com.br. Os outros são só .com, né? E o meu tem o BR. O teu tem o BR. Ajudapessoas.com, conectaajuda.com, Isso. danieltrevisan.com. Não tem como não achar. Bioquimicadasemoções.com.br. Daí lá tem a formação em saúde emocional, que são aulas ao vivo online. A neuroimersão, que vai ser para a segunda edição agora em 2026, né? São 2 dias eu digo assim, é uma imersão, realmente é mindfulness, eu chamo de neuroimersão CMEI, saúde emocional, mindfulness e inteligência espiritual. Então, é transformar a presença plena e essa inteligência espiritual, os insights de solução reais, né, insights que fazem sentido como um comportamento na vida. Todos os dias, toda hora, eu uso esse comportamento de presença e de buscar soluções inovadoras para minha vida, né? Então é bem profundo e funciona. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Júlia. Obrigada. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada.